Com prazer também eu quero cumprimentar os irmãos internautas. Você que sempre tem nos acompanhado através da internet, Deus abençoe assim a sua vida de forma especial. Aqueles que nos assistem através do Facebook, através do adefeuropa.com ou pelo nosso canal, no YouTube, Deus abençoe a sua vida de forma especial. Todos também que estão nos acompanhando através do canal Mel, Deus abençoe a sua vida de forma especial. Nós estamos aqui no norte de Lisboa, no templo da ADEF, lugar de vida, paz e esperança. Estamos estudando o Evangelho de Mateus. Hoje nós iremos deter em 3 versículos, versículo 16, 17 e 18 do capítulo de número 6. Nós estamos estudando Mateus e este Evangelho de Mateus nós estamos estudando versículo por versículo. Então é muito importante que você marque na sua Bíblia. Você que perdeu as aulas anteriores, nós temos aí 27 aulas já aplicadas aqui no Evangelho de Mateus, do capítulo 1 até o capítulo de número 6. Tem 27 mensagens aí gravadas no YouTube, tá bem? É muito bom você se inteirar melhor da palavra de Deus. Então diz assim, eu vou ler todos os 3 versículos e depois nós estaremos trazendo as explicações e as aplicações para os versículos lidos. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. O teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. O teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Muito bem. Queridos, primeiro nós vimos aqui no capítulo de número 6, do versículo 7 por diante, Jesus ensinando a oração modelo. Jesus ensinando como orar. Jesus está ensinando os seus segredos com Deus, os segredos dele com o Pai. Jesus está ensinando verdadeiramente a sua prática para os seus discípulos. Então, logo após ele ensinar como orar, e ele ensina a oração modelo, e está aí no YouTube em 2 aulas, esta oração modelo, Jesus agora vai também falar sobre o jejum. Nós falamos sobre a importância da oração e como orar, a forma de orar, as palavras para ser usadas na oração. Agora Jesus vai falar sobre esse tão importante assunto que é o jejum. Nós sabemos, na verdade, que no século em que nós estamos vivendo, esta questão de jejuar está muito escasso. Quando fala em oração, quando fala em jejum, nós sabemos que há uma dificuldade, de uma forma em geral, nesta questão, porque geralmente os crentes da atualidade não têm muito desejo de orar e muito menos desejo de jejuar. Então Jesus
que é o Senhor que nós seguimos, que nós entregamos a nossa vida para Ele, que nós nos lançamos para Ele, e nós somos os seus discípulos, nós somos os seus seguidores. Ele nos ensina como segui-lo, Ele nos ensina como nós devemos agir na oração, e da mesma forma como agir no jejum. Jesus está ensinando a sua prática de vida. Então você que me assiste, você que é um cristão, é preciso ser seguidor de Jesus. E para ser seguidor de Jesus tem que fazer o que Jesus fazia. E Ele ensina nos versículos ora lido sobre o jejum. Mas primeiro Ele vai dizer o seguinte, Ele vai fazer uma correção. Ele diz, quando jejuardes, Ele diz, quando jejuardes. Ele não está dizendo assim, se jejuardes. Quando é diferente de se. Não é se jejuar. Jesus está dizendo para os seus seguidores, para os seus discípulos, quando jejuardes. Ou seja, Jesus está certo de que os seus seguidores vai jejuar. Então Ele está dizendo, quando fordes jejuar, não vos mostreis contristados, não vos mostreis tristes, porque assim fazem os hipócritas. O que os hipócritas faziam? Ele desfigurava o rosto, ficava contristado, triste, e queria mostrar para os homens, para as pessoas que estavam jejuando. Eles bagunçavam o cabelo, alguns ainda jogavam um pouco de cinza em cima, ficava todo amarrotado, e mostrava para as pessoas que eles estavam jejuando. Então Jesus, como nós vemos desde o início aqui do Evangelho de Mateus, Ele está sempre cobrando, Ele está sempre falando dos religiosos, Ele está sempre dando uma chicotada nos religiosos, que são hipócritas, porque, na verdade, esses religiosos, quando eles fazem as coisas, eles fazem para os homens ver. Você já viu pessoas na igreja, quando faz uma coisa, que quer fazer para as pessoas verem? Tem pessoas que, Jesus está falando sobre o jejum, mas tem pessoas que têm um hábito, qualquer coisa que vai fazer para o Senhor, de demonstrar que está fazendo. E isso não é necessário, porque Deus sabe muito bem quando nós estamos fazendo alguma coisa para agradá-lo. Ele sabe disso. Então, quando nós vamos jejuar, Jesus vai nos alertar para que a gente não fica tocando trombeta, que a gente não fica dizendo para as pessoas, não, eu estou em jejum, eu estou agora no momento em que eu não posso comer. Então, quando você toca, quando você fala, o seu jejum, ele é quebrado. Por quê? Porque ao você dar a demonstração para as pessoas, você já recebeu o seu galardão. Você lembra da mensagem do dar, do entregar? Quando a gente vai dar alguma coisa, você tem que dar com a mão e esconder a outra, para que a outra não veja. Porque quando nós oferecemos ou damos alguma coisa para as pessoas e nós demonstramos que nós estamos dando, a gente já recebe o galardão.
Então Jesus está fazendo a mesma comparação na questão do jejum. Quando nós vamos jejuar, que Jesus está certo, ele diz: quando jejuardes, não faça como os hipócritas, como os fariseus, os hipócritas. Isso é algo muito pessoal, isso é algo muito seu. Quando nós estamos fazendo um jejum coletivo, é diferente. Jesus está falando aqui de um jejum pessoal. Quando nós vamos fazer um jejum coletivo, aí nós avisamos da igreja: olha, meus amados irmãos, tal dia nós fazemos uma convocação, a igreja toda, vamos jejuar. Aí nós falamos um para o outro: olha, vamos tal dia, nós estamos com um compromisso, nós estamos com um alvo, com um objetivo. Aí é diferente. Jejum coletivo. Então nós avisamos na igreja, no outro dia nós todos estamos sabendo que todos estão em jejum. Mas esse jejum é um jejum coletivo, é por um objetivo de nível de igreja, ou de nível de cidade, ou de nível de país, ou de nível para um continente. Então, aí sim, não há problema nenhum, e essa oração será respondida. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa oração coletiva, esse jejum coletivo. Quando fazer esse jejum coletivo? Mas Jesus está ensinando este jejum aqui que os hipócritas faziam, o jejum pessoal. Se você está num propósito pessoal, é entre você e Deus. Amém? É entre você e Deus e ponto final. Para que o seu jejum seja aceito por Deus. Muito bem. Então Jesus ensina que o nosso jejum tem que ser assim: porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não ficar parecendo está amarrotado, que você está com fome, que você está em jejum. Por que você está assim? Não, porque eu estou jejuando. Então já recebeu o galardão. Lava o rosto para que você não pareça que está jejuando, né? Unge a cabeça, fica brilhando, fica realmente lúcido, né? Dá uma demonstração para você mesmo. Deus sabe do seu propósito. Amém? Muito bem, tendo visto isto aqui, o que Jesus está ensinando nessa questão reservada do jejum oculto, do jejum pessoal, aonde você e Deus é quem sabe desse jejum, ou quando você é casado, você e o seu cônjuge, que é muito importante, também até jejuar juntos. Mas essa questão do jejum, irmãos, nós iremos aprender aqui nesta noite coisas que ficarão eternamente para as nossas vidas. Nós iremos aprender aqui segredos a partir de agora, porque até agora aqui nós aprendemos e repetimos só o que Jesus disse aqui. Mas vamos aprender coisas aqui interessantes que mudará a sua vida. Mudará a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, em todos os sentidos a sua vida mudará. Porque o que Jesus está ensinando aqui é algo que traz recompensa. Eu vou repetir isso. O que Jesus está nos ensinando é algo que nos traz recompensa. Quando nós vamos jejuar, nós jejuamos com um propósito. E Jesus está dizendo que nesse propósito haverá recompensa. Há recompensa no jejum quando é feito corretamente. Então, o que é jejum? O que é jejum? O que nós podemos classificar o que é jejum? Jejum nós sabemos que é nós nos abstermos de alimentos, né? É abstenção de alimentos, isso é jejum. Mas o que nós podemos aprender
espiritualmente, o que é jejum? O jejum, nós podemos dizer que é uma oração sem palavras. Quando você está jejuando, está lá no trabalho, você está na rua, você está na escola, no colégio, na faculdade, você está em viagem, mas você está em jejum, você não está orando com palavras. Mas quando você está jejuando, aleluia, é como você estivesse orando sem falar uma palavra, porque você tem um propósito naquele jejum. Deus sabe, você está jejuando, mas não está orando com palavras, mas o jejum é uma oração sem palavras. Quando você está jejuando, você está esboçando palavras silenciosas para Deus. Deus está entendendo tudo. Passa 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, sem você dizer uma palavra, mas você está orando, porque o jejum é a oração sem palavras. Aleluia! Então podemos considerar que isto é jejum, oração sem palavras. Outra coisa que também podemos dizer que é jejum é fome de Deus. Quando você está em jejum, você está com fome de Deus. O que é jejum? Jejum é fome de Deus. Quando você determina jejuar, você está com fome de Deus. O que você está fazendo? A sua alma está com fome, o teu espírito está com fome de Deus. Então, quando você entra em jejum, você entra num processo espiritual de alimentação. Quando você entra em jejum, o que eu estou dizendo? Quando você entra em jejum, a tua alma, o teu espírito começa a se alimentar e a sua carne começa a ser sacrificada. Quando você começa a jejuar, aleluia, a tua alma começa a alimentar, a tua alma começa a saltar dentro de você, a tua alma começa a encostar mais perto de Deus, o teu espírito começa a adentrar nas dimensões espirituais, aonde a carne, aonde o corpo não pode entrar. Aleluia! Isto é jejum, é busca de Deus, é fome de Deus. Então, todas as vezes que você jejuma, você está alimentando a tua alma. Todas as vezes que você jejuma, você alimenta a alma, alimenta o espírito e mata a carne. Outra coisa, outro nome que nós poderíamos dar, outro significado que nós poderíamos dar para jejum é matar a carne. Porque se tem uma coisa que a carne gosta é de comer. Se tem uma coisa que a carne gosta, você já viu o quanto que nós gostamos de carne? Porque carne gosta de carne. O espírito gosta de jejum. Aleluia. Porque quanto mais você jejuma, mais você mortifica a carne, mais você sacrifica a carne, mais você abate a carne. Jejum é para abater a carne, é para abater o corpo, é para você colocar a sua carne para gemer. Então, o jejum abate, sacrifica a carne. O jejum faz você
o teu espírito alimentar. Quando você jejuma, o teu espírito alimenta. Queridos, por que os crentes do século 21 estão ficando muito longe de Deus? Porque as coisas que alimentam, escute, escreva, note, por favor, isso na sua mente, no seu coração, na capa da sua Bíblia. Se fosse você, a sua Bíblia já era para estar toda rabiscada, não tem nenhum pontinho nas beiradas branco. Olha, por que os crentes da atualidade, do século 21, estão cada vez mais ficando longe de Deus? Você já viu que os cristãos do século 21 estão ficando cada vez mais longe de Deus? Por quê? Porque as coisas que o Espírito mais gosta é justamente o que os cristãos da atualidade não estão fazendo. O que nos aproxima mais de Deus? É oração, é jejum, e é leitura da palavra, e é cultuar. Isto nos aproxima de Deus. O que os cristãos, a maioria, na atualidade fazem? Não lê a Bíblia, não ora, não jejuam e frequentam muito pouco a igreja. Como alimentar o espírito sem orar? Como alimentar o espírito sem jejuar? Como alimentar o espírito sem ler a palavra? Como alimentar o espírito sem estar na casa de Deus? Todas as vezes que você vem para a casa de Deus, é porque você está com fome de Deus, é porque você quer mais Deus. Todas as vezes que você vai orar em casa, no trabalho, aonde quer que seja, você está com fome de Deus. Todas as vezes que você coloca um propósito de jejum, seja ele para o que for na sua vida, você está com fome e com desejo de Deus. Agora, as igrejas de hoje que pregam sobre esses assuntos que nós temos pregado nos nossos cultos de ensinamento da palavra e nas escolas bíblicas, não são assuntos, não são temas que arrastam as multidões. As multidões hoje, dos cristãos de hoje, não estão muito preocupados com essas coisas de jejum, de oração, de leitura da palavra, de frequentar assiduamente a casa de Deus. Você que me ouve pela internet, de quanto em quanto tempo você vai na casa de Deus? Você que está aqui, a sua sede de estar na casa de Deus é de quanto em quanto tempo? Qual o seu ritmo? Qual o seu ritmo para congregar? Qual o seu desejo, a sua vontade, a sua vocação, o seu desejo de estar na casa de Deus? Uma coisa eu quero dizer, eu sei muito bem, viu, pastor Jaime? Uma coisa eu sei muito bem, viu, pastor Bispo? Que eu sei de uma coisa, está muito escasso, mas uma coisa eu tenho certeza, mas ainda tem. Tem quem ora, tem quem jejua, tem quem lê a Bíblia, tem quem gosta de congregar. E aqui dentro tem, deixa eu ver, aleluia, tem sim, ainda aqueles que gostam de vir para a casa de Deus, de congregar, de orar, de buscar a face do Senhor. Aleluia.
dessa forma, pastor Jordeci Souza, ainda existe, porque quando Israel estava na sua maior decadência espiritual, que Elias bateu no peito e disse: Senhor, acabou, só tem eu. Aí Deus disse: Elias, ainda tem 7.000. Está escasso, mas ainda tem. Quantos fazem parte dos 7.000? Ainda tem. Tem. Aleluia. Então o jejum é fome de Deus. Quando você jejua, você alimenta o seu espírito. Quando você come, você alimenta a sua carne, seu corpo físico. Mas quando você jejuma, você está alimentando o seu espírito. Eu vou dizer algumas coisas aqui que vai mudar o rumo da sua vida espiritual. Irmãos, tem pessoas que estão me ouvindo e pessoas que estão aqui nesta igreja que tem tanta fome de Deus, tanta sede, tanto desejo de Deus, mas ainda não sabem como fazer, ainda não sabem como agir. Esta noite Deus vai te dar as estratégias corretas, aleluia, de você buscar a presença dEle, aleluia, e obter resultados, obter recompensa através daquilo que você estará nesta noite exaurindo da sua palavra. Aleluia. Escute, eu quero dizer aqui algo para vocês, aproveitando essa questão do jejum, ensinar aqui para vocês. Jejuar é uma coisa, consagrar é outra. Jejuar é uma coisa, consagração é outra. O jejum pode ser normal, parcial e total. Vou repetir. O jejum pode ser normal, parcial e total. Qual é o jejum normal? O jejum normal é aquilo que você vai se abster-se de alimentos, mas vai tomar água. É um jejum normal. Vou passar o dia em jejum. Eu não estou falando de jejum de 3 horas e de 4 horas. Você determinou ficar um dia de jejum. Então é normal que durante esse dia no jejum você não alimenta, não toma nenhum tipo de sumo, de suco, mas pode-se beber um copo de água. Esse jejum é um jejum normal. Quando você vai fazer uma semana de jejum, aprenda o jejum. É um jejum normal, não há problema. Durante o dia, você tomar um copo de água, 2 copos de água, você vai ficar o dia todo de jejum, durante uma semana jejuando, entregando o jejum à noite. Então não há problema. O jejum parcial é aquele jejum em que você vai fazer parcialmente. Você vai colocar um propósito no seu jejum e você não vai comer alimentos, e você pode especificar
o tipo de alimento que você não vai comer. Vai fazer um jejum parcial. Por exemplo, o jejum de Daniel, só com legumes. Você não vai abster totalmente de alimentos sólidos, mas você vai fazer tipo uma refeição durante o dia com vegetais, por exemplo, ou frutas. É um jejum parcial. Isso vai depender muito da sua necessidade de busca e de fome de Deus. Quantos compreendem? Diga amém. Amém. O jejum total, absoluto, você vai se abster-se de tudo, de água e de todo tipo de alimento. Esse jejum não é bom fazer mais de 3 dias, o jejum total. O jejum parcial você pode fazer quanto tempo você quiser, mas o jejum total não é bom que você faça mais de 3 dias, porque o nosso corpo físico não aguenta e pode entrar numa dificuldade muito séria. Então não é muito recomendado, a não ser que seja um caso extremo, como o de Moisés e como o de Elias. Aí é diferente. É um jejum totalmente sustentado pelo Espírito Santo. Isso é um jejum, diferenciado, que nós vemos na Bíblia. Somente 3 fazer esse jejum, que foi Moisés, Elias e o próprio Jesus, Eles foram totalmente sustentados. Então, esse jejum, no caso do jejum total, não é bom que se fique mais de 3 dias, É totalmente, absolutamente, sem comer nada. Então, existem esses 3 tipos, essas 3 formas de jejuar. Agora, o que é consagração? Nem todas as vezes que você está jejuando, você está consagrando. Vou repetir. Nem todas as vezes que você está jejuando, você está consagrando. Porque às vezes tem pessoas que estão jejuando e assim, olha, eu estou consagrando. Essa semana eu vou fazer uma consagração. Aí ele fica em jejum e pensa que está consagrando. Não. O que é consagração? O que é consagrar? Consagração é uma separação. Pode existir jejum sem consagração, mas não pode existir consagração sem jejum. Todas as vezes que você está consagrando, você tem que jejuar. O que é consagração? Consagração é você separar-se. Aí você não vai separar, não é só de alimento. Você vai separar de pai, de mãe, de esposo, de esposa, de colegas, de tudo. De telemóvel, de computador, de televisão, de tudo. E se separar em um quarto, ou na igreja, ou em um lugar totalmente reservado. Isso chama-se consagração. A consagração pode ser pessoal e pode ser também coletiva. Às vezes nós viemos para a igreja, vamos para a consagração. Então, quando nós viemos para a igreja para consagrarmos ao Senhor, como nós fazemos aqui todas as terças-feiras e quinta, é consagração. Mas essa consagração que nós estamos cá, nós estamos separados de tudo, estamos na igreja, só entre nós e Deus. Separado de telemóvel. Se você está aqui na igreja, está mexendo no telemóvel, olhando na internet, olhando no Facebook, olhando em YouTube, procurando coisas do Google,
Então aí você já quebra, não é consagração. A consagração, você está separado de tudo. Você pode fazer isso no seu quarto, da sua casa, se separar. Olha, eu vou fazer uma consagração. Então a consagração é uma separação. Você pode jejuar e não orar com palavras e não ler a Bíblia. Que tipo de jejum é esse? Você sai de casa e vai trabalhar e está em jejum. Como nós sabemos que o jejum é a oração sem palavras, então você está no trabalho, está na escola, você está em jejum. Então não tem como você ficar lendo a Bíblia, orando, mas você está em jejum. Por isso que eu ensino a igreja a decorar versículos, porque é muito bom você citar versículos de cor. Quando você está jejuando, quando você vai entregar o jejum, né? Quando você começa o jejum, você ora, lê um versículo, fala um versículo de cor. Você pode jejuar assim, mas para consagrar é diferente. A consagração, é obrigatório que na consagração você se separe, que você jejue, que você ore e que você lê a Bíblia. A consagração, ela tem que ter, você se separa com a Bíblia em jejum e oração. Olha, escute só. Oração, mais jejum e leitura da palavra é igual. Vou repetir, veja se você entende essa matemática. Oração, jejum, leitura da palavra, somando os três juntos, dá igual a respostas. Quando você se separa e soma separação com oração, com jejum, com leitura da palavra, o resultado na matemática é resposta. Amém? Então, é necessário que na consagração, ensinando sobre jejum, jamais poderia deixar de falar sobre a consagração, para que vocês entendam diferenciar entre jejum e consagração. Consagração é o que? Separação. Consagração é separação. Quando você consagra, você está se separando de tudo. Olha, minha filha, minha esposa, eu estou indo para o quarto e vou consagrar, e vou estar até às 5h30 da tarde, até o momento de tomar o meu banho para ir para a igreja. Então você que vai pregar no dia de domingo amanhã, os pregadores do dia de amanhã, olha, converse com a esposa, é assim que é consagração. Eu estou me trancando no quarto e vou consagrar ao Senhor. Aí lá dentro do quarto é oração, jejum, leitura da palavra. E como é mais prolongado, aí você coloca louvor também no meio. Adoração. Então aí você se separa, aí você está na consagração. Quantos compreendem, diga amém. Então quando você sai de lá, do quarto, a carne está mortificada e o espírito está pronto. O espírito está fortalecido. Quando você abre a boca para pregar, quando você abre a boca para cantar, quando você abre a boca para dirigir o trabalho, o culto, não precisa você ficar fazendo apelações, não precisa você ficar cogitando o povo, não precisa você
fazer da igreja, do púlpito, um palco para estar agitando o povo. Não precisa nada disso. Porque quando você está consagrado ao Senhor, que você começa a dirigir o culto, ou que você começa a louvar, ou que você começa a pregar a palavra de Deus, as pessoas naturalmente, elas começam a sentir que algo está saindo do altar diferente. Aleluia, sabe que quem está pregando reservou tempo, reservou momento, se separou com Deus, porque se não se separa com Deus, não pode se ajuntar ao povo para falar. Se ajunta com Deus, aleluia, pode vir ao povo, porque quem se separa com Deus tem alguma coisa para entregar para o povo de Deus. Aleluia. Então é necessário, principalmente nós, os pastores, os levitas, os ministros de louvor, os obreiros, é muito importante essa questão da consagração. Consagrar é muito importante, a consagração. Consagração é você se separar totalmente. Também não há problema se for com 2 ou com 3 ou com um agrupamento de pessoas que está só naquele fim. Eu já fiz isso, de ir para o monte com algumas pessoas e passar 3 dias lá. Não há problema quando é com um grupamento de pessoas com o mesmo intuito, com o mesmo desejo, com a mesma vontade, com o mesmo querer. Pode combinar com a esposa, com amigos, crentes fiéis, com o consentimento do seu pastor, você que está me ouvindo pela internet, e falar: olha, nós queremos fazer algo com um propósito. E o melhor disso, para fazer esse tipo de consagração, o melhor é na igreja. Por isso que aqui na ADEF nós temos aqui uma clínica, chamada Clínica Espiritual. Está lá, vários gabinetes, para que obreiros tire tempo com Deus, venha para cá e passa aí o dia, 2 dias, 3 dias. É só trancar a porta para o lado de dentro e acabou. Na igreja é melhor, amém? Na igreja é bem melhor, e as ADEFs estão preparadas aí para isso. Meus queridos, entendendo o que é jejum e o que é consagração, vamos agora ver os efeitos do jejum e da oração. Nós sabemos que há um efeito. Este efeito ele pode ser positivo, como também ele pode ser negativo. Jesus está explicando o tipo de jejum que traz o resultado negativo. Que tipo de jejum era esse? O tipo de jejum que os hipócritas faziam. O tipo de jejum de alarmar. A recompensa já foi o alarme. A recompensa já foi dizer: esse é o tipo de jejum que tem um efeito negativo. Não vai ter resposta, a resposta desejada. O galardão foi esse. Foi de alguém estar sabendo. Amém? Agora, o resultado positivo é quando nós fazemos o jejum de forma correta. A Bíblia diz, em Mateus capítulo de número 17, depois nós vamos chegar lá ainda, nós estamos no capítulo, apenas capítulo 6, depois eu vou falar sobre isso com mais ênfase e com mais profundidade, lá no capítulo 17, quando assim nós chegarmos lá, fala dos discípulos. Os discípulos foram expulsar uns demônios.
de um jovem. E os discípulos suaram a camisa, gritaram, berraram, expulsaram, amarrotaram o menino todo, apertaram o menino. E nada. O menino continuou possesso de demônio. Então, vem chegando Jesus. E da onde Jesus estava vindo? Do jejum. Está chegando Jesus. Aonde Jesus estava? Não estava batendo perna. Não estava fazendo o que não devia. Estava no monte, em oração e em jejum. Então, quando Jesus aponta de lá, o pai do menino chega para Jesus e diz: Jesus, está aqui meu filho, possesso, e 9 dos seus discípulos amarrotaram o rapaz todo. Olha para você ver como é que ele está. Além de deformado pelos demônios, deformado. E não expulsaram os demônios do meu filho. Aí Jesus fez uma pergunta para o pai do menino: quanto tempo está acontecendo isso com esse jovem? Aí ele disse: desde a sua infância, desde quando ele era criancinha, isso vem acontecendo com ele. Aí Jesus disse para os demônios: primeiro Jesus vai falar, antes de falar com os demônios, vai falar primeiro com os discípulos, para os 9. Jesus olha para os discípulos e diz assim: até quando, geração incrédula, eu estarei convosco? Primeiro lenço nos discípulos. Outro dia, um pastor me ligou, 11h30 da noite, e disse: corre aqui, estou aqui desde as 7 horas, e um demônio está aqui no corpo de uma jovem, e o negócio está feio. E eu fui lá. Cheguei lá, estava o pastor abraçado com a menina, com a jovem, agarrado, e mais uns 3 segurando de um lado e de outro. E eu disse: solta a jovem. Disse: não, pastor, está quebrando tudo. Está quebrando tudo. Você pode soltar. Então, umas 7 palavras, o demônio saiu daquela jovem. Ela ficou liberta. Mas o pastor estava lá todo suado. Estou falando de pastor, irmão. Pregador. Todo suado. É o que vai acontecer, o que acontece. Vai ficar todo suado. Porque demônio, espíritos, não repreende, não é com a carne. Escute e escreva, viu, pastores? Você que me ouve pela internet, você que está aqui, se você não soa, viu, Roger Santos, viu, presbítero Rui Felipe, se você não soa orando e jejuando, você vai soar para expulsar demônios. Pastor,
Jordeci convidou uma mulher para ir na igreja lá da DEF, de Amós. E o pastor Jordeci falou: pastor, olha, essa mulher na igreja tal lá faz uma bagunça terrível. Tá aí atrás no fundo. Ela faz uma bagunça, fica possessa de demônio. Não é assim, pastor? Disse, tá bom, tá no fundo, pastor. Estou te avisando para o senhor já ficar na alerta. Tá bom, meu amado. Eu estou ali na cadeira, ali na frente. Aí foi pregar, e quando eu estou pregando, estou procurando a mulher. Meu Deus, o pastor disse que tinha uma mulher aqui, não estou vendo ninguém. Assim, não vi ninguém estranho. Aí tinha uma velhinha lá, 70 anos lá. Era velhinha, irmão. 70 anos, toda encolhidinha. Aí estou pregando. Chega no final do culto, aí os demônios manifestam na velha. Eu já estava dando a bênção apostólica. Vem a velhinha toda cogitando e 4 obreiros segurando a velhinha. Vem, traz pra cá. O culto já terminou, mas Jesus ainda está aqui. 70 anos. Eu falei, não é brincadeira, que é essa que faz essa bagunça toda lá. Aí trouxe a velhinha, e aí vem ela e os irmãos segurando, e ela cogitando, dando chute e fazendo aquela maior arruaça. Aí eu falei 2 palavras no ouvido dela. 2 palavras eu falei no ouvido dela. E mandei eles cair fora. Aí velhinha, aleluia, os demônios desapareceram. Aí eu disse para ela, falei, olha, se a senhora quiser servir a Jesus, o lugar é aqui, agora é para servir. Se for para permanecer com os demônios, não adianta quando vir aqui, que tem gente que não quer ser liberta, irmãos, tem gente que não quer. Então também foi a última vez que a velhinha foi lá. Nunca mais apareceu. Falou, o negócio aqui, a chapa é quente. Então, se a igreja não ora e não jejuma, é para se preparar para o fracasso. Jesus está ensinando o jejum, porque o jejum é para combater as hostes espirituais da maldade. Então os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Então Jesus reclamou e disse à sua geração incrédula: até quando eu vou estar com vocês? Aí agora olhou para o menino e disse: demônio, sai dele. Aí o demônio foi embora. Jesus gastou cerca de 5 segundos para mandar o demônio embora. Os discípulos passaram a manhã toda e não conseguiram. Jesus sozinho, estou falando de Jesus como homem, sozinho, 5 segundos, a palavra, sai dele. O demônio saiu. Os discípulos ficaram a manhã, por quê? Porque Jesus primeiro passou 5 horas de joelho. Na hora de expulsar o demônio é só 5 segundos. Compreenderam? Então não tem que ter medo. Minha esposa estava dizendo para mim essa semana, foi ontem, de alguém que estava conversando com ela pela internet, pelas redes sociais, e dizendo: olha, vocês estão indo para Sintra, aquele lugar é perigoso. Aquilo lá é macumba, é feitiço, é não sei o que, aquele lugar é pesado. Eu tenho medo de passar sozinha lá. Pode acabar o medo, já foi instalada a igreja de poder lá. Aleluia. Então a igreja de Cristo, ela tem que ter poder. E o poder, aleluia, se adquire, não é comendo ração e nem feijoada, não. Poder se adquire é no jejum e na oração. Aleluia, você quer receber poder, autoridade da parte de Deus, quer obter resultados, aleluia, coloque o seu joelho no chão, busque a Deus, ore. Jejum. O
O jejum é o segredo. Então escute, que coisa fenomenal é o jejum. Aí quando chegaram em casa, os discípulos fizeram uma reunião com Jesus. Jesus, nós gostaríamos de falar contigo. Aí Jesus disse, tudo bem. Por não? Disse, olha Jesus, nós viemos discutindo no caminho, eu e mais os 8, para saber do Senhor. Nós andamos com o Senhor, nós gostamos do Senhor, nós pregamos a Tua palavra, estamos decididos a te acompanhar, estamos decididos a entregar nossa vida por Ti. Nós queremos saber o seguinte: nós tomamos uma decisão diante de Ti, acabou. Agora, por que aquele infeliz daquele demônio não nos atendeu e não foi embora daquele corpo? Aí Jesus vai dizer o seguinte, Mateus 17: meus filhos, esta casta de demônio só sai com jejum e oração. Tem situações, irmãos, tem situações, problemas, dificuldades que aparecem nas nossas vidas, e elas podem ser de nível espiritual, que elas só desaparecerão da sua vida se você jejuar. Porque tem demônio que não vai bater de retirada da sua casa, da sua vida, da sua família, dos teus, se você não jejuar. Tem casta de demônios que vai sair da boca daquele homem que bebe cachaça, da boca daquele homem que bebe, da boca daquele homem que fuma, que usa tabaco, da boca daquele homem que só está prostituindo, da vida daquele homem que está fazendo o que não deve, adulterando. Vocês querem saber como você repreender esse demônio? Coloca o teu joelho no chão, em jejum e em oração, passa tempo com Deus, porque quando você chegar em casa, você vai ver, você levanta a mão, você expulsa, repreende, quebra, destrói, e o mal vai te ouvir. Aleluia. Compreenderam, irmãos? Você quer ver as coisas acontecer? Tem caça de demônios que só sai com jejum e oração. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que vocês não sabem. Vocês sabem que existe o demônio do suicídio, que trabalha na mente da pessoa e leva tempo. Leva um da família, depois leva outro, e depois vai levando. De cada geração da família vai levando um, ele fica implantado na família. Esse demônio não só expulso sim, tem que ser com jejum e oração. Tem outros tipos de demônios que às vezes paira na vida de uma pessoa para que ela nunca case. Se a pessoa não perceber a astúcia do adversário, tem demônios, irmãos, que não deixa o casal viver. Tem pessoas por aí que já está no 3º, 4º casamento. Você conhece gente assim? Quem sabe que tem pessoas até aqui dessa forma. 3, 4 casamentos, o que é isso? Porque tem um demônio implantado para não deixar nenhum casamento vingar, para não deixar com que você consiga manter o casamento. Quem sabe você já foi casado uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Quem sabe você já viveu nessa situação. Você quer dar um basta nisso? Coloca a tua vida em jejum. Isso não é coisa só para pastor, presbítero, evangelista, não. Isso é coisa para você também. Jejuma, ora, clama, aleluia, porque Deus vai trazer resposta. Aleluia. Que só sai
com jejum e oração. Então, lembre disso. Lembre, obreiros, lembre, igreja. Jesus está ensinando acerca do jejum. Eu não sei quanto tempo tem que você não jejuma. Não sei quanto tempo tem que você não tira a vida de consagração, vida de separação total para Deus. Amanhã é domingo. Amanhã eu vou dedicar minha vida ao Senhor Jesus. Até 4 da tarde, até 5 da tarde. Eu não vou comer, eu não vou beber, eu não vou sair, eu não vou falar com ninguém. Eu vou me trancar, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou orar. Eu vou me reservar para Deus. Quanto tempo tem que você não faz isso? Então, coloque propósito diante de Deus. Tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês vão assustar. Está preparado? Tem até sentença, escute, tem até sentença de Deus, sentença de Deus. Tem coisa que Deus sentencia, que através do jejum e da oração, você consegue reverter. Isso é forte, irmão. Quer que eu mostre a Bíblia? A Bíblia diz que Deus disse para Jonas: vá a Nínive, pregue para Nínive e diga que ela será totalmente destruída. Entre na cidade, diga que Nínive vai ser destruída. Vou destruir. E Jonas saiu pregando nas ruas. Chegou ao ouvido do rei. Sabe o que o rei fez? Amanhã, jumento, cavalo, galinha, boi, criança de peito. Amanhã, toda a cidade de jejum. Vamos vestir roupa de saco e vamos clamar a esse Deus que disse que vai destruir, para Ele ter misericórdia. Aleluia. O Deus que nós servimos garante a sua palavra. Quando você entra no quarto reservado, quando você ora, quando você jejua, você prepare para os resultados. Oh, aleluia! Prepare para os resultados, porque a oração com jejum tem efeito no céu, tem efeito no céu. Oh, aleluia! Se você não leva uma vida consagrada a Deus e as coisas não têm acontecido na tua casa, na tua vida, muda hoje a estratégia. Comece a orar, a jejuar, a buscar. Deus fará proezas acontecer. Deus vai fazer proezas acontecer.
Porque o jejum, crente que jejuma, que consagra, que ora, que lê Bíblia, aleluia, ele é conhecido no inferno. Crente que ora, que jejuma, é conhecido também no céu. Quando você se separa, coisas acontecem. A Bíblia diz que o rei de Nínive colocou o povo em jejum, até os animais. Aí sabe o que aconteceu? Jonas pregou, subiu, colocou um travesseiro, sentou debaixo de um pé de árvore e ficou esperando a bagaceira acontecer. Lá de cima, aquele povo desgramado, vai morrer tudo agora. Aí Deus grita: Jonas! Sim, Senhor. Volta. Eu ouvi o jejum daquele povo e a sua oração. Eu não vou destruir mais. Jonas ficou com raiva. Leia, Jonas ficou chateado e com raiva. A minha pregação foi em vão. Eu disse que Deus ia destruir. Mas se o povo jejuou e Deus trouxe resposta, quer saber mais? Aqui é um jejum coletivo, do palácio do rei à casa mais pobre. Todos, velhos, jovens, crianças, todos em jejum por um propósito. E Deus salva a cidade. A Bíblia diz que o rei de Suzã determinou que os judeus seriam mortos, todos. Ele deu a chancela com o seu anel. No dia 14 de Abibe, todos os judeus morrerão. A Bíblia diz que Esther levantou-se, escreveu uma carta e mandou para Mardoqueu: diga aos judeus 3 dias de jejum. Sabe quem morreu? Quem fez conspiração contra os judeus. Quem morreu foi Amã. E os judeus que iam ser exterminados estão vivos até hoje. Inclusive no dia 14 de Abibe, ele sempre faz festa. Há um poder extraordinário por trás do jejum e da oração. O jejum só já tem um peso muito grande. O jejum com oração, com leitura e com separação é triplicado. Escute. A Bíblia disse, olha o que eu estou dizendo, que é Deus, até Deus revoga a sua sentença. A Bíblia mandou o profeta Elias dizer para Acabe: diga para ele que ele vai morrer. Diga que Jezabel vai morrer. Diga que eu vou matar toda a descendência dele. Aí o profeta chegou lá e disse: olha, Acabe, o Todo-Poderoso mandou um recadinho para você.
É mesmo. Qual é o recado? Tu vai morrer. Mas eu ainda estou muito novo. Está novo. Problema seu. Prepara você e a Jezabel. O Todo-Poderoso diz que você vai morrer. Lembra quando ele pegou a vinha de Nabote? Então prepara. O profeta foi embora. Aí sabe o que o miserável do Acabe, que adorava Baal, fez? Entrou no quarto, trancou a porta, pegou as vestes reais, jogou no canto, vestiu roupa grosseira, roupa de saco, colocou cinza na cabeça e entrou no jejum. Aleluia! Elias, não vai morrer mais não. Não vai morrer mais. Jezabel vai morrer, mas ele não. Por quê? Eu não posso ir contra a minha palavra. Jejuou, orou, pode ser até carnal. Depois que começa a jejuar, vira espiritual. O homem só é carnal até no jejuar. Quando começa a jejuar, se arrepender, clamar, orar, aleluia, vira espiritual. Então, quando nós jejuamos, quando nós oramos, alguma coisa forte acontece. O segredo que Jesus nos disse, quando nós fazemos o jejum correto, certo, é a recompensa, é a resposta. Quer ver resposta? Quer ver você ter resultados? Coloca um propósito, seja qual for a sua causa. Sabe por que está muito banalizado hoje o evangelho? Porque por aí, as pessoas vêm para a igreja, as pessoas não são ensinadas a orar, a jejuar, a lutar. Tem alguns pregando dizendo: não, fica tranquilo, traga a sua oferta, o seu envelope, eu vou orar. E tudo acontece. Aqui não, aqui a gente dá o anzol e dá a enxada. Pastor, para que anzol e enxada? O anzol, a enxada, é para você cavar a isca. Sabe o que é cavar a isca? É você ir para o brejo, chega lá e cavar, ó. Cavar e arrancar a isca. E o anzol é para você ir pescar. Então aqui você recebe as ferramentas. E a ferramenta distribuída hoje é esta: jejum, oração, leitura da palavra e consagração. Se separe, consagre, ore, busca. Aleluia, porque o Deus de Israel irá ouvir a tua oração, responder o teu jejum e trazer respostas e a recompensa da vida para a tua vida. Diga: eu creio. Se coloquem de pé.